Fala galera conectada no Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Alexander Vieira mais uma vez aqui, dessa vez para falar de seleção brasileira, do Tite. A seleção que venceu nesta terça-feira a Coreia do Sul por 3-0. Uma vitória até tranquila, só em alguns momentos que a Coreia do Sul levou perigo, que o Alisson interviu muito bem. Mas falar de um contexto geral, falar do trabalho do Tite, principalmente nessa temporada. Bom, primeiro de tudo, eu acho que uma demissão seria algo bem amador nesse momento, apesar de ter muitas pessoas que defendem essa tese da demissão do Tite. Eu sou contrário, primeiro porque no Brasil não tem um outro treinador melhor do que o Tite, na minha visão. Muitos falam de Renato Gaúcho, mas para mim será o Renato Gaúcho é tão melhor assim que o Tite. Então acho que calma. São Paulo também e Jesus falaram-se muito nesses últimos tempos, mas eu também acho que ainda é muito cedo para se pensar nesses treinadores específicos para o comando da seleção brasileira. Agora, se você perguntar para mim, você aceitaria um técnico gringo? Óbvio, mas agora, nesse exato momento, em novembro, indo para dezembro, algum treinador top do futebol mundial vai aceitar essa bucha de ser treinador da seleção brasileira? Você acha que o Guardiola vai largar agora o City para virar treinador da seleção? O Klopp, o Pochettino, enfim. Eu acho muito difícil. Então, eu manteria o Tite, principalmente até o ano que vem. Eu acho que o Tite é um pouco teimoso em algumas questões, mas com o passar do tempo ele vai aprendendo um pouco. Foi teimoso na questão do Renan Lodge, mas para mim, contra a Coreia, o Renan Lodge foi o melhor jogador e acho que dessa vez não tem para ninguém. Acho que o Renan Lodge vai assumir a vaga de titular na seleção. Ele deu uma oportunidade pro Fabinho, que para mim também merece ser mais utilizado do que o próprio Casemiro nessas últimas temporadas. Tem algumas insistências ali, mas é porque é o Tite, né? Ele demora um pouco a entender o que todo mundo ali tá querendo, mas ele consegue assimilar de uma maneira demorada, mas ele consegue assimilar aquilo que todo mundo pede, que a mídia e os torcedores pedem. Deu algumas oportunidades para o Rodrigo, né? É uma questão de que a gente pega os últimos resultados que foram ruins antes desse jogo contra a Coreia. Foram resultados ruins, mas não seria tão ruim se ele tivesse testado mais, se ele tivesse colocado o Vinícius Júnior para jogar mais, se ele tivesse colocado o Rodrigo para jogar mais, se ele tivesse colocado o Douglas Luiz, que foi chamado, para jogar mais, Wesley Moraes. É isso que o torcedor pede nesses amistosos, que seja a graça desses amistosos, seja essa, porque não adianta nada você com 40 minutos de jogo, você tira o Paquetá, que merece ter mais minutos em campo, que tem, não uma questão de merecimento, você até discute a convocação do Paquetá, mas por uma questão de ele precisa de rodagem da seleção, para você colocar o Firmino, que a gente já sabe como joga, que o Tite não consegue ainda extrair o melhor do Firmino, mas a gente já sabe como joga, já sabe o que esperar dele, e o Tite coloca ele com 40 minutos com o jogo resolvido contra a Coreia do Sul, sendo que o Wesley Moraes do Aston Villa poderia ter ganho mais minutos. Então é algumas dessas questões que faltam um pouco. O Emerson, que já está jogando muito bem no Betis, merecia ter mais oportunidades. Esses amistosos o Tite tem que entender, ele que tem essa cabeça de que ele já deixou bem claro, que ele quer ganhar os amistosos, ele gosta de testar, mas quer ganhar os amistosos. Cara, sinceramente, hoje em dia, esses amistosos que a seleção está tendo, com seleções que são fortes, eu não acho a Coreia do Sul, Senegal, Nigéria, seleções nada a ver. São seleções que têm sim o seu poderio, não são do último escalão do futebol mundial, mas que esses amistosos serviriam para testar alguns jogadores. O David Neres, que até hoje não conseguiu mostrar o futebol que ele joga no Ajax com a camisa da seleção, é amistoso para ele jogar. Pro Wesley e pro Douglas Luiz, que estão fazendo um bom início de Premier League, de você levar o Gerson, de você levar o Everton Ribeiro, que apesar de experiente, precisa de rodagem também com a seleção brasileira, o Gabriel Barbosa, o Bruno Henrique, o Dudu, o Cebolinha, que apesar de ter feito uma Copa América, ele só jogou a Copa América com a seleção, o Cebolinha, ele precisa de mais rodagem ainda. Então acho que o Tite peca nessas questões. Eu acho que o ideal pro Tite seria pegar esses amistosos, jogar só aqueles que precisam ganhar rodagem, que ele precisa testar, que ele precisa ver,
Arthur, Casemiro, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, Firmino, Jesus, Coutinho, você já sabe ali mais ou menos o que você pretende com eles, o que eles podem lhe entregar. Então não adianta nada você levar eles para os amistosos. Adianta vocês levar eles para umas eliminatórias, que aí sim é algo que mais relevante, que você precisa pontuar, que você precisa se classificar para uma Copa do Mundo. Seria uma vergonha mundial o Brasil ficar fora de uma Copa. Então é para esses jogos que você precisa desses jogadores. A Copa América do ano que vem, que é na Argentina barra Colômbia, você já ganhou a do Brasil nesse ano. Será que você precisa ganhar a Copa América de 2020? Será que não seria interessante você fazer como em 2005, se eu não me engano, onde o Adriano Imperador fez aquele gol no finalzinho contra a Argentina, a gente ganhou nos pênaltis. O Adriano conquistou a vaga ali, naquela Copa América. E outros jogadores também. Então, será que não seria interessante o Brasil na Copa América de 2020 levar uma equipe alternativa? Uma equipe que vai competir, que tem uma competição ali, mas que já não está tão pressionada porque a que foi no Brasil ganhou. E o público e a imprensa vai entender, não vai ter uma pressão tão grande, o público vai entender se ele levar uma equipe alternativa. Se ele levar jogadores que precisam ganhar rodagem, se ele levar o Bruno Henrique, se ele levar o Gabriel, se ele levar o Dudu, o Cebolinha, o Wesley, o Douglas Luiz, o próprio Fabinho, que a camisa da seleção ainda não jogou tanto. Se você levar o próprio Paquetá, se você levar o Bruno Guimarães, o Matheus Henrique. Então, eu acho que o Tite tem que pensar muito nisso, ele abrir cada vez mais o leque dele de opções, ele testar algumas opções, para ele ter, na decisão final, para ele ter um melhor parâmetro, para ele não ficar naquela bolha de que são esses jogadores e ponto final. Em quanto tempo ele demorou para tirar o Renato Augusto e o Fabinho da seleção, o Fabinho não, o Paulinho, perdão, da seleção brasileira, e eles foram muito importantes pré-Copa 2018. Eram titulares absolutos, mas depois não dava mais. O próprio Thiago Silva é um monstro de zagueiro, mas não dá mais. Daniel Alves é um monstro de lateral, mas não dá mais. Marcelo, enfim, outros jogadores. Ele está convocando o William. O William também não dá mais. É uma questão de você reciclar, de você abrir o leque e de você recorrer a esses jogadores, Daniel Alves e Thiago Silva, em último caso, quando você testou e não achou ninguém. Aí seria válido você levar esses jogadores. Então acho que o erro do Tite é esse, é não abrir tanto o leque assim, de não testar muito. E ele deveria testar cada vez mais, porque querendo ou não, a cabeça dele ali tá quase no fundo do mar, porque a pressão por uma seleção brasileira é muito grande, tá? Mas eu não demitiria, não vejo ninguém melhor do que ele hoje, mas eu acho que vale sim ele fazer uma autocrítica e não tenho por que não criticá-lo. Ele tem erros, ele erra em escalação, em convocação, mas ele ainda é o melhor treinador que temos, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima, falou!